Tô de volta e hoje é com um tipo de bate-papo que a Josi, de alguns anos atrás, gostaria muito que alguém tivesse surgido na frente dela para ter esse tipo de conversa. Eu tô hoje aqui em um domingo pela manhã, sentada no chão do meu apartamento, de cara lavada, porque sem nenhuma base eu passei hoje para conversar com vocês, ainda com olhar de sono, com voz de sono, para tentar te mostrar algumas coisas que você não está conseguindo enxergar nesse teu domingo solitário. E eu vou começar esse bate-papo falando um pouco da minha história, porque muito provavelmente se você é o tipo de pessoa que odeia os finais de semana, principalmente se for o dia de domingo, e mais ainda se for um domingo à tarde, eu tenho certeza que você vai se identificar comigo, que você vai se identificar com a minha história. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai parar e você vai pensar, caramba, de fato é isso. Durante muito tempo da minha vida, principalmente na época da adolescência, os domingos, e principalmente os domingos à tarde, eles eram os piores momentos da minha vida. Por quê? Porque eu sempre me senti uma pessoa sozinha. Então, na minha cabeça, era como se todo mundo tivesse amigos, como se todo mundo tivesse um relacionamento, como se todo mundo tivesse uma família, tivesse pessoas da família, não necessariamente mãe e pai, mas às vezes um irmão, uma irmã, primos, primas, e que todos os finais de semana você poderia marcar alguma coisa, você poderia sair, você poderia fazer algum tipo de planejamento. Todo mundo vivia esse tipo de vida, menos eu. E a realidade é que não é bem assim. E para tudo na vida, a gente tem que se mexer, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que ir em busca. Então, qual era a minha rotina todos os domingos? Primeiro que eu sempre acordava tarde, então eu sempre perdia esse dia da semana. E durante a tarde, principalmente depois do almoço, eu sempre me trancava no quarto com o celular na mão. Ou eu estava ouvindo música e aí idealizando o tipo de vida que eu queria, como que eu gostaria que aquele domingo fosse, ou eu estaria no YouTube, eu lembro que na época não tinha TikTok ainda, ou eu estaria no YouTube vendo todas as viagens que as influenciadoras faziam, vendo todos os momentos bons que outras pessoas elas estavam vivenciando e me sentindo sempre no direito de ser apenas uma telespectadora, de estar na plateia de toda aquela felicidade. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa de amigos, só que quando os meus amigos eles conseguiam um relacionamento, eu não era mais uma pessoa que tinha amigos. Por quê? Por mais que eu não me importasse de sair com casais, por mais que eu sempre tivesse ideias e coisas diferentes pra gente fazer, quando eu chamava um amigo ou uma amiga minha pra sair durante o fim de semana e essa pessoa tinha um relacionamento, por muitas vezes a resposta que eu tinha era: ai, Josi, desculpa, é porque a gente já tinha marcado, já estava pensando em fazer um programa de casal. Ai, Josi, é porque a gente passou a semana inteira sem se ver, a gente tá morrendo de saudade. Ai, Josi, eu tô tão carente por não ter visto meu namorado durante toda essa semana. E aí eu pensava, às vezes eu chegava a me questionar sobre isso, sabe? Caramba, fulana passou a semana sem ver o namorado dela, tá tão triste, tá tão carente, se sente tão sozinha. E eu, que aos 25 anos nunca tive ninguém, porque meu primeiro relacionamento só vi ter aos 25 anos. A maioria dos meus amigos, principalmente no período da adolescência, eram homens, porque eu sempre me dei muito melhor com homens do que com mulheres. Porque assim, no grupinho que eu cresci, quando eu falo grupinho, eu falo da realidade de uma cidade interior. Então é como se fossem realmente grupinhos, sabe? Então assim, nos grupinhos que eu cresci, as meninas falavam muito umas das outras, às vezes criavam laços de amizade apenas por interesse. Isso não era o tipo de coisa que eu buscava pra mim. Às vezes eu ajudava, não só eu, mas outras pessoas ajudavam, até na escola mesmo, com trabalhos, com provas. E depois, mesmo sendo aquela pessoa que sempre tá presente, que sempre ajuda, é aquela pessoa em que elas vão falar por trás, então eu não gostava desse tipo de coisa. Como os meninos sempre eram muito mais tranquilos, então eu sempre fiz amizades com os meninos. Só que aí é aquela questão, se teu amigo ele tá solteiro, você tem um amigo, principalmente na adolescência. O teu amigo entrou em um relacionamento, aí você não tem mais amigo, porque a namorada dele não vai querer um namorado com a amiguinha. E convenhamos, a gente também é um pouquinho assim. E aí o que acontece? Eu sempre me senti uma pessoa muito só. E eu sempre senti que os domingos, principalmente os domingos à tarde,
eram os piores momentos da semana para mim. Mas o que eu não conseguia enxergar, que provavelmente você que está do outro lado me ouvindo com essa mesma sensação de solidão, também não está conseguindo enxergar. Essas brechas, esses momentos solitários, talvez sejam oportunidades da vida para que você conheça pessoas novas, pessoas com perfis totalmente diferentes, pessoas que são muito mais parecidas com você do que esse atual grupo de amizades que você tem. Talvez seja uma oportunidade de você conhecer a pessoa exatamente do jeito que você quer, e ao invés de você aproveitar essa oportunidade, você está perdendo todas essas oportunidades que a vida, que Deus, que o universo está te dando, porque você está muito focada em se sentir sozinha, em se sentir inferior, em se sentir plateia da vida das outras pessoas. E aqui eu vou te explicar detalhadamente o porquê. Quando eu fui para Fernando de Noronha, muitas pessoas do meu convívio aqui do continente queriam muito estar no meu lugar, desejavam estar no meu lugar. Você está no paraíso, você isso, você aquilo. E eu trabalhava 6 dias na semana e folgava apenas um. Eu tinha uma folga semanal, eu tinha esse direito durante a semana. E a cada 6 domingos trabalhados eu tinha um domingo do mês, eu tinha direito a um domingo do mês. Mas no início, assim que eu cheguei na ilha, eu era o tipo de pessoa que eu não gostava de sair. Eu não queria fazer um passeio, eu não queria fazer uma trilha, eu não queria sair à noite para conhecer o forte, conhecer outro lugar. Porque, como eu folgava sozinha, nenhuma outra pessoa do hotel folgava nesse mesmo dia que eu, o que acontecia? Era aquela mesma cena de toda a minha vida, eu tinha que sair sozinha. E o problema para mim não era, de verdade, não era sair sozinha. É que eu já tinha tido tantos momentos sozinha, eu já tinha ido tantas vezes ao cinema sozinha, ao shopping sozinha, eu já tinha ido a tantos eventos sozinha, que aquilo, de uma certa forma, até viagens eu cheguei a fazer sozinha, me deixava mal, porque eu via todo mundo com família, com relacionamento, com amigos, e só eu que estava só. Então não é que eu não gostasse da minha própria companhia, é que além da minha própria companhia, eu também queria estar acompanhada de outras pessoas, e eu não tinha esse direito. Até que eu fui morar em Fernando de Noronha, e eu conseguia passeios de graça, eu tinha a oportunidade de fazer amizades com guias, para que eles me levassem de forma gratuita para algumas trilhas. E eu, às vezes não, por muito tempo eu desperdiçava essas oportunidades, porque eu estava me sentindo sozinha e eu não queria ver todos os turistas da ilha acompanhados e eu, mais uma vez, naquele lugar de solidão, entende? Até que eu comecei a me forçar a aproveitar a ilha mesmo estando sozinha. E foi aí que as coisas começaram a mudar. E aí você pode estar me falando, mas você estava em Fernando de Noronha, você quer comparar a tua vida com a minha? Bom, o que eu faria hoje se eu estivesse nesse lugar de solidão? Porque é um lugar muito solitário, o lugar das pessoas que chegam domingo e se sentem sozinhas. Principalmente se você acabou de terminar um relacionamento, acabou de sair de um relacionamento. Porque geralmente são nos domingos à tarde, nos domingos à noite que você vai ver teu companheiro, a tua companheira. O que eu teria feito hoje? Vamos esquecer Noronha por alguns minutos. O que eu faria hoje? Primeiro, com toda certeza, do mundo eu procuraria entrar em uma ONG. Inclusive, isso é um planejamento que eu tenho, uma das metas que eu tenho agora para 2026. Eu iria entrar em uma ONG, eu iria me envolver com alguma ONG para ocupar esses meus domingos. Gente, de verdade, tem tantas pessoas no mundo, e algumas até perto de você, que gostariam de ter o teu carinho, a tua atenção, a tua dedicação, que só o fato de você estar presente ao lado dela já seria tão importante. E você tá aí chorando, você tá aí se lamentando por causa de um cara que não quer nada com você, você tá aí se lamentando por causa de amizades que te trocam por um cara que não vale nada, e quando termina o relacionamento, ela te enxerga como a salvadora da pátria, porque é com você que ela vai desabafar, é com você que ela vai ter a oportunidade de voltar a ter a vida de antes, né? Porque o certo é que ao iniciar um relacionamento a gente nunca deixasse de ser nós mesmas, mas enfim. Então, quando você entra em uma ONG, quando você procura algum tipo de trabalho voluntário, primeiro que essa sensação de solidão, ela vai embora. Ela vai embora porque você vai estar com pessoas que anseiam a tua presença. Segundo que tudo na vida tem um retorno. Então você só vai estar plantando coisas boas para você, ao invés de você estar se afundando cada dia mais
em tardes solitárias, em dias tristes, com tantos motivos para você agradecer, você vai estar plantando bem para colher lá na frente, você vai estar sendo luz na vida das pessoas e você vai estar conhecendo, você vai estar entrando em contato com pessoas que, por mais que elas estejam em relacionamento, por mais que elas sejam rodeadas de amigos, elas sempre vão ter tempo para outras pessoas. Porque elas entendem que na vida a gente não pode se fechar apenas em um ciclo de amizade. A gente não pode se fechar em apenas uma pessoa porque está em um relacionamento. Existe um mundo lá fora, existem outras pessoas que precisam, que querem e que merecem ter a tua companhia. Uma outra coisa que com certeza eu faria nos dias de hoje, tudo bem que antigamente eu não tinha esse perfil, mas hoje em dia eu procuraria me envolver em algum grupo de passeio, ou que participasse, ou que fizesse algum tipo de esporte. Como assim? Vamos supor que você gosta de fazer atividades físicas, mas você nunca entrou na academia porque você tem vergonha e não quer entrar na academia sozinha. Hoje em dia está muito em alta esses grupos de corrida de rua. Ai, Jesus, mas eu odeio. Se você quiser, eu te garanto que você vai aprender a gostar, porque você vai começar a fazer novas amizades, porque você vai estar ocupando a tua mente, porque você vai estar fazendo um bem para a tua saúde. São tantos motivos, sabe? Que fazer uma atividade física pode te agregar. Você pode entrar na aula de taekwondo, de muay thai, de tantas coisas e fazer novas amizades através desse grupo. Inclusive, você pode viajar finais de semana para participar de campeonatos, ou mesmo para assistir os teus colegas participando de campeonatos. Você pode criar um grupo, você pode ser a pessoa que vai ter a iniciativa e que vai criar esse grupo. Então, por exemplo, fugindo um pouco dos esportes, vamos supor que você é um tipo de pessoa, principalmente se você é mulher, que você gosta muito de pilotar moto, que você tem uma moto, você tem como conseguir uma moto emprestada, seja do teu pai, do teu irmão. Por que você mesmo não inicia, não cria um grupo de passeio de moto durante os finais de semana? Até porque a maioria dos grupos, eles são formados majoritariamente por homens. Então, por que você não inicia um grupo formado por mulheres? Eu tenho certeza que aos poucos esse grupo ele vai começar a crescer, sabe? E que essa sensação de solidão, ela vai desaparecer da tua vida. Por que ao invés, por exemplo, de você ficar presa nesse sentimento de solidão com o celular na mão, você não está aprendendo uma outra língua? Existem sites, aplicativos em que você consegue conversar com pessoas nativas. Então você tem a oportunidade, aprendendo outra língua, de fazer amizades com pessoas de outros países. Mas você está usando esse celular para se destruir, para colocar ainda mais na tua cabeça, para reafirmar ainda mais que você não merece ter amigos, que você não merece ter um relacionamento, que nem a tua família liga para você, com tantas oportunidades que você mesmo pode criar, que você mesmo pode acessar através de um simples gesto. Você só precisa dar o primeiro passo. Eu não sei qual a tua realidade atualmente. Eu não sei se você mora só, se você mora na casa de parentes, se você teria oportunidade de fazer o que eu vou te sugerir agora, mas quando eu olho para trás, uma das coisas que eu deveria ter feito e eu não fiz, seria ter adotado um animalzinho. Tem tanto animal de rua abandonado, precisando de alguém para dar amor, carinho, atenção e para retribuir também esses gestos e esses sentimentos tão bons, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês, do fundo do meu coração, e eu vou falar por experiência própria. Não existe amizade mais sincera e mais verdadeira do que a amizade de um animal de estimação. E só quem já teve ou quem tem um animal de estimação vai saber o quanto que é verdadeiro isso que eu tô falando. Eu sei que o foco do assunto aqui, desse vídeo, é relacionado a relacionamentos entre pessoas, novas amizades, novos relacionamentos amorosos, porque você pode conhecer pessoas muito legais, buscando se envolver em novos grupos, mas a companhia de um animalzinho, ele traz um amor tão verdadeiro, um amor tão sincero, que se você ainda não experimentou e você tem condições, seja por conseguir criar mesmo, ou por não ter problema de levar um animalzinho para tua casa, eles levam uma felicidade, eles preenchem, ajudam a preencher o teu vazio de uma forma que, se eu puder te dar um conselho,
Se você pode, adote um animalzinho. Pode ser um gato, um cachorro, um porquinho da Índia, um hamster, um coelho, enfim, não importa. Eu só não sou a favor de você ir em busca de um passarinho porque eu tenho muita pena. Eu sou totalmente contra esses animais se verem presos em gaiola, já que eles foram criados por Deus para serem livres. Mas vocês têm tantas opções hoje em dia, sabe? De trazer esse amor, de trazer essa amizade para a vida de vocês. E a última dica que eu daria para vocês, e que eu me daria se eu encontrasse o meu eu do passado, seria: por que ao invés de você ficar se martirizando com esse celular na mão, criando ainda mais ansiedade, você não tenta, mesmo que seja aos poucos, criar o hábito da leitura e começar a ler romances? Porque ao invés de você se martirizar e se lamentar por ser uma pessoa sozinha, você vai começar a sonhar lendo esses romances, você vai começar a ter esperança lendo esses livros, dependendo, claro, do livro que você vai ler. A gente está perdendo o hábito da leitura. Mas eu lembro que na minha adolescência, né, quando nós não tínhamos esses smartphones com redes sociais de fácil acesso o tempo todo nas nossas mãos, eu lembro que o principal passatempo que eu e minhas primas tínhamos, minhas amigas nem tanto, mas eu e minhas primas tínhamos, era o hábito da leitura. Então, a gente trocava livros, sabe, entre si, uma emprestava um livro para outra. E assim, por exemplo, o autor de Um Amor para Recordar, eu esqueci, me falhou a memória agora o nome dele, ele é bastante conhecido. Eu tinha uma coleção com todos os livros dele, todos, tenho até hoje, só que ele tá guardado no interior, tá na casa dos meus pais. E assim, na minha época, você ter uma coleção como essa era uma forma de ostentação. Hoje em dia a gente tem preguiça de ler até uma legenda numa foto. Se a legenda for muito longa, a gente tem preguiça, a gente não quer ler uma legenda. Mas vocês não imaginam o quanto que faz bem para nossa mente desenvolver esse hábito. Se você é o tipo de pessoa que não aguenta mais ser uma pessoa ociosa e ao mesmo tempo você também é uma pessoa mais caseira, eu vou te dar esse conselho. Tenta. Pelo menos tenta. Compra um livro com título que você ache muito chamativo, que você acredita que você vai gostar. E se você não consegue ler, por exemplo, 2, 3 capítulos durante o dia, comece aos poucos, com poucas páginas. Você vai ver que quando você terminar o primeiro livro que você realmente gostar, você não vai querer mais parar. Você vai em busca de outros, e aí você vai tirar o foco da tua mente. Ao invés de você focar que você é uma pessoa sozinha, que você não tem ninguém, você vai sair desses dias, desses momentos ociosos e vai ocupar a tua mente com algo que vai ser tão produtivo para você. Você vai começar com romances e daqui a pouco você vai você vai ter desenvolvido o hábito da leitura de uma forma tão saudável, tão gostosa, que você já vai estar lendo livros, já vai estar procurando temas de livros que eles possam te ajudar no teu dia a dia, em algum problema que você queira resolver, ou mesmo livros relacionados à faculdade que você um dia queira cursar, por exemplo. Para absolutamente tudo na vida, nós temos que dar o primeiro passo. Você quer ter novos amigos, você quer conhecer pessoas diferentes desse ciclo de amizade que você tem hoje na sua vida, você precisa dar um novo passo. Você só vai conhecer pessoas diferentes se você começar a frequentar lugares diferentes. E se você é o tipo de pessoa que não gosta de sair de casa, você vai ter que se forçar, porque ninguém vai chegar na tua porta e vai bater na tua porta querendo ter uma amizade com você, querendo ter um relacionamento com você, se essa pessoa não te conhece. Quem não é visto, não é lembrado. Você nunca vai saber o que é essa sensação tão boa de ter o amor e o carinho de um animalzinho, por exemplo, de ter esse vazio preenchido, se você não for em busca disso. Você nunca vai saber qual é a sensação de se sentir importante se você não der o primeiro passo para que isso aconteça na tua vida. Então, para de se distrair com esse celular. Para de olhar para a vida das pessoas e achar que a vida de todo mundo é perfeita, menos a tua, porque a vida de ninguém é. A diferença é que existem pessoas que estão buscando meios de mudar a situação em que elas estão inseridas, e outras pessoas estão se conformando com a situação que elas estão vivendo. Não seja essa última pessoa. Não seja essa última pessoa que eu acabei de falar, pelo amor de Deus. E aí, voltando ao exemplo de Fernando de Noronha, depois que eu comecei a me forçar
a sair sozinha e aproveitar a minha folga sozinha, o que aconteceu? Com as amizades que eu comecei a fazer, com as pessoas que eu comecei a conhecer, que eu passei a conhecer em Fernando de Noronha, eu comecei a ganhar cortesia para frequentar restaurantes caríssimos que eu jamais teria condições de frequentar, porque era um garçom que trabalhava nesse restaurante, porque essa pessoa tinha um grande amigo que trabalhava nesse restaurante que poderia conseguir essa cortesia para mim. Eu fiz amizades com guias na ilha, que assim, eu acho que eu vou levar pra vida. Eu fiz amizades com pessoas tão incríveis, sabe? Pessoas tão incríveis, tão importantes pra mim hoje. E hoje eu vejo o quanto que, se eu não tivesse me permitido viver novas experiências, porque eu me desafiei na ilha de Fernando de Noronha, eu sempre fui, e ainda sou uma pessoa que tem muito medo do mar, mas mesmo assim eu tentei fazer mergulho de cilindro, eu fiz passeios de barco, eu fiz passeios de caiaque, eu conheci um passeio muito legal lá, inclusive, que eram passeios com cavalos, e assim, foram experiências que, se eu tivesse me permitido continuar trancada dentro de um quarto, apenas mexendo no celular e vendo quanto que a vida das outras pessoas é melhor do que a minha, eu não teria nunca vivido. Nunca. Se eu tivesse me permitido continuar nessa situação, com esse tipo de pensamento, eu nunca teria vivido. Então, dê o primeiro passo. Procure um hobby que você queira fazer, procure um grupo que você queira se encaixar. E por mais que você tenha vergonha, seja difícil para você dar esse primeiro passo, os primeiros passos, independente daquilo que você for fazer na sua vida, os primeiros passos são sempre os mais difíceis. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma a sair dessa fossa infinita, desse lugar que você não sai nunca durante os finais de semana, que você possa olhar para você, para a sua vida e para esse tema, né, esse tema de amizades, de relacionamentos de uma forma geral, de uma forma um pouco mais diferente. Talvez, todos esses dias solitários que você tem vivido e presenciado na sua vida, seja justamente Deus, o universo, a própria vida, te dando a oportunidade de abrir espaço, de preencher esse espaço e esse vazio com pessoas novas, infinitamente mais incríveis do que as pessoas que você já conhece hoje em dia e provavelmente já se decepcionou. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe um pouquinho aqui do meu relato. E hoje em dia, eu confesso pra vocês que eu não me permito, de verdade, eu não me permito mais ser uma pessoa só. Independente de estar em relacionamento ou não, eu sempre vou querer conhecer novas pessoas, no sentido de amizade, obviamente, né, já que eu estou em relacionamento. Eu sempre vou querer e vou optar na minha vida em conhecer novas pessoas, em criar novos vínculos de amizade, em ter novas experiências, para que lá na frente eu possa olhar para trás e dizer, caramba, foi do meu jeito, foi com pouco dinheiro, foi da forma como dava, mas eu passei pela vida e eu vivi. E é isso que eu desejo hoje de todo o meu coração para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!